Está sempre a ver com lições Está de moral. sempre a vir com lições de Não moral. consigo falar com ela. Não me ouve. Não me ouve. Fecha-se no quarto o tempo Não todo. percebem nada quando Não eu falo sabem com nada eles. quando falo com eles. Olá, sejam bem-vindos ao Adolescência, um podcast para pais, onde falamos sobre saúde mental para pais de adolescentes que procuram encontrar ferramentas e estratégias para lidar com as dores de crescimento lá de casa. Eu sou a Rita Seabra Gomes, sou jornalista e vou estar à conversa com a Inês Rezende, psicóloga, que nos vai ajudar a respirar fundo e a descomplicar estes desafios, dúvidas e angústias que chegam com a adolescência dos filhos. Neste episódio, vamos falar sobre o corpo, a sexualidade e relações amorosas na adolescência e como os pais podem acompanhar estas descobertas. Olá Inês. Olá Rita. Vamos começar por falar numa situação que vários pais nos relatam e que é aquela entrada repentina na casa de banho, que antes era banal e uma coisa que se fazia com naturalidade, mas que agora passou a ser um verdadeiro atentado ao pudor. Sim. Os adolescentes também se queixam. Queixam-se bastante. Agora, esta questão da casa de banho é muito engraçada, porque realmente de uma forma natural e às vezes até prática. Isto também tem a ver até com as próprias casas, com a forma como as casas estão organizadas. Sim, as casas de banho são normalmente partilhadas, Partilhadas, não é? sim. E o que acontece é que às vezes os pais, até aqueles que até são atentos e, por exemplo, pensam que não há problema nenhum em entrar na casa de banho se o filho ou a filha estão a tomar banho, mas a cortina é opaca. E então, de uma forma prática, entram só para ir buscar uma escova ou só para ir buscar qualquer coisa que está lá dentro. Não veem, está tudo bem. Não veem, está tudo bem. Mas não está tudo bem normalmente para o adolescente que está atrás da cortina, que se sente altamente invadido. Apesar de, objetivamente, não estar a ser visto, sente-se invadido na sua intimidade, no seu espaço vital. E muitas vezes não diz nada, mas é desconfortável. E eu acho que é mesmo importante que os pais comecem a bater à porta, esperem pela resposta, e se a resposta for estou a tomar banho, espera só um bocadinho, que de facto espera, então digam, ok, tudo bem, mas olha, estás com a cortina fechada, então eu entro na mesma e vou só ali buscar. Portanto, quando o adolescente diz é para esperar sem insistir. E para que o adolescente não tenha que sentir que está ele a ser... ou que a ação dele pode ser sentida como agressiva para o pai ou para a mãe. Pronto. Sim, ou é ele que está com coisas que não devia estar. Exatamente. E às vezes nós tendemos, e depois queremos que os adolescentes e os adultos respeitem numa relação amorosa, e agora aqui damos um salto, não é? E então dizemos que eles têm que respeitar os seus limites e as suas emoções, e se a namorada ou o namorado querem fazer ao marido ou à mulher, querem fazer coisas que eles têm que se saber expressar, mas nós muitas vezes somos os primeiros em casa a não respeitar estes limites do corpo. E isto, se for respeitado naturalmente, até pode ser dado como exemplo para depois, quando nós estamos a falar sobre relações amorosas ou experiências vividas na adolescência, que é assim como quando tu me dizes para eu não entrar, eu não entro. Assim, eu estou à espera que a pessoa com quem tu te relacionas, se tu dizes que não estás confortável com um determinado tipo de coisas, que a outra pessoa seja capaz de o respeitar. Então pode ser um bom ponto de partida para estabelecer estes limites. Exatamente. Nós próprios darmos como exemplo a nossa prática dentro de casa. Ora, se eu aquilo que faço é dizer, vá, não há problema nenhum, vamos só. Se calhar esta pessoa fica habituada a que, quando ela diz que não, é não, mas o outro pode-me dizer mais qualquer coisa. Claro que não vamos fazer causa e efeito nem dramas destas situações, mas acho que é um bom ponto de partida de reflexão sobre estes assuntos. Podemos pensar sobre isso. E, portanto, aqui a noção de respeito e de consentimento começa em casa, antes de mais. Porque isto é uma das coisas que muitas vezes os pais têm medo, é que os filhos não sejam capazes de impor limites nas suas experiências e na sua vida amorosa, sexual, pronto, o que seja. E aí leva-me aqui à próxima pergunta, que é, portanto, existe uma conversa, que é a conversa, aquela conversa super temida pelos filhos, mas também pelos pais. Não pensem lá vocês, se algum adolescente nos está a ouvir, que isto é super confortável. Também não é confortável, não é uma conversa confortável para ninguém, mas... será uma conversa necessária, esta conversa sobre a sexualidade, caso houvessem dúvidas, é a conversa sobre a sexualidade, porque é um tema delicado. Sim, eu diria que esta noção de a conversa pode ser repensada. Ou seja, eu acho que é suposto haverem muitas conversas naturais
no contexto de uma família que vê televisão em conjunto, que partilha realidades, que... Sim, não precisa de ser uma coisa solene. Exato. Eu acho que antigamente se fazia muito assim, tipo, o pai vai falar com o filho sobre a conversa e se calhar até lhe põe um preservativo na carteira, que é uma coisa que para mim é assustadora, não é? Porque eu penso assim, às vezes eles chegam ao pé de mim e dizem assim, oh Inês, mas eu não faço nada. Penso, será que era suposto eu ter feito ou fazer e eu não estou a pensar fazer? Portanto, eu acho que estas conversas eram uma coisa muito de antigamente, muito vamos conversar sobre ou quando as mães iam ter com as filhas para lhes explicarem que elas iam ter a menstruação com os diversos nomes que lhes podemos dar. História, Benfica, não sei, período, há várias formas de abordar o assunto. Eu acho que o natural será que numa relação aberta e honesta que os temas surjam de uma forma natural. Pronto. Vão surgindo. É suposto, penso eu, numa convivência diária, que estes temas apareçam, ou porque a mãe também está menstruada, ou porque seja o que for. Pronto. Nos rapazes, isto às vezes não surge de uma forma tão tranquila. E é muito engraçado que às vezes ao falar com mães me apercebo que até há mães que não percebem como é que acontece a primeira ejaculação, que normalmente acontece durante a noite, durante o sono, com um sonho. E os rapazes, ninguém fala sobre isto nas escolas, ninguém fala disto em casa e, portanto, quando acontece, às vezes até se assustam, acham que fizeram xixi na cama ou que aconteceu qualquer coisa que eles não compreenderam. Também acho que é importante podermos conversar sobre este assunto e podermos dizer, olha, é natural que um dia acordes de manhã, estejas molhado e que não percebas, é que até acho que é xixi, mas eu fazia um programa muito engraçado na escola onde trabalhei durante muitos anos, em que falávamos sobre isto e eles diziam, então, mas assim depois vou chegar atrasada à escola. As preocupações deles. Pronto, mas eles adoraram poder conversar sobre isto e perceberam que assim como há uma menstruação nas raparigas, nos rapazes também há um início do aparelho reprodutor a começar a funcionar. Portanto, a conversa depois sobre a sexualidade também acho que pode surgir de uma forma natural. Às vezes até é a questão das gravidezes indesejadas e explicar, olha, isto realmente acontece e na medida que eles vão crescendo ou até que nós começamos a perceber que há um interesse e que há a possibilidade de haver uma relação sexual, eu acho que é muito importante não só falar com as raparigas, mas também com os rapazes, no sentido em que eles são também responsáveis, eles não têm que ficar submissos à decisão da rapariga de se usa preservativo, se não usa preservativo, porque ela toma ou não toma, quer dizer, eles são responsáveis também, assim como as raparigas, quanto as raparigas, e são responsáveis por tudo aquilo que acontece. E acho que é importante conversar neste sentido, mas também dizer que as coisas têm que ser feitas quando nós nos sentirmos bem, não é? E isto até é uma conversa que tipicamente se tem com as raparigas, com os rapazes não tanto, mas que eu acho que é importante perceber que a intimidade tem vários degraus e que depois há diferentes valores e diferentes perspectivas de a viver e mesmo nas famílias, não é? Temos famílias mais conservadoras e famílias mais liberais e cada família deve transmitir os seus valores sem nunca deixar de pensar que o meu filho possa viver de uma forma diferente. De uma forma diferente, E claro. isto nós normalmente pensamos nas conservadoras que os filhos querem ser liberais, mas eu também tenho conhecido várias pessoas no consultório que as famílias são bastante liberais, mas as próprias pessoas são mais conservadoras, ou encontraram um caminho, ou tomaram decisões muito mais conservadoras. E isto às vezes também é constrangedor, porque as famílias pressupõem que a pessoa faz e acontece tudo em mais umas botas, e na realidade não é assim que acontece. O que às vezes também faz com que as pessoas se sintam menos normais. E eu acho que é bom quando nós estamos atentos e se de alguma forma sentimos que há um canal aberto para perguntarmos, olha, mas para ti, na tua perspectiva, o que é que tu desejas? O que é que te faz sentido? Com o que é que tu te sentes bem? E deixar que o nosso adolescente ou adulto jovem possa partilhar qual é a sua opção. E eu acho que E acho que é muito importante, quando se fala sobre estas questões da sexualidade, dizer aos adolescentes que isto é uma coisa que é importante estar pensada. Porque ter tempo para pensar. E pensar o que é que eu desejo e o que é que eu procuro com cada um dos passos que eu dou. E não ter medo de colocar as coisas assim. Porque viver uma sexualidade precoce ou uma experiência sexual, vamos falar da relação sexual, porque tudo isto é sexualidade e nós tocarmos e darmos beijinhos, ou mesmo a relação connosco próprios, nós somos seres sexuais, mas se quisermos falar sobre a questão das relações sexuais, que é a questão mais inquietante na maior parte das vezes para os pais,
é importante nós percebermos que é um aspecto que tem que ser pensado, mas tem que ser pensado com profundidade. Porque muitas vezes os adolescentes têm respostas muito básicas, tipo, então acontece quando acontecer, acontece quando eu no momento me senti preparado. E depois aquilo dá uma grande asneirada, não é? E eu tenho, mas o que é sentir-me preparado? Mas quais é que são os meus critérios? E mas como é que eles fazem essa reflexão? Fazem por eles próprios? Os pais ajudam-nos em algum momento a fazer? É com essas conversas que se vão tendo? Há adolescentes que nós não podemos tocar no assunto, ou seja, os pais, os psicólogos eles até são bastante abertos normalmente a poder falar, mas com os pais, há pais que conseguem ter esta linha aberta com os filhos e é super tranquilo falar sobre isto, e aí acho que é mesmo importante os pais fazerem uma reflexão com os filhos. Qual é que é o objetivo? O que é que eles pretendem encontrar? O que é que significa para eles a intimidade, a entrega total do ponto de vista físico e poderem encontrar conteúdos para isto, porque é isto que vai fazer. Eu lembro-me que eu dava formação numa escola, num colégio, e a miúdos do 10º ano, e foi muito engraçado que depois no feedback que lhes pedi, a maior parte deles disseram que decidiram adiar, tinham pensado que então se calhar era melhor adiarem o início, porque compreenderam que isto é uma cereja em cima do bolo. Muitas vezes as pessoas pensam que hoje os adolescentes têm uma visão um bocadinho diferente, muitos deles, não podemos generalizar, mas há muitos miúdos a acharem que a relação sexual é quase uma capacidade. Então que até é importante eu já ter tido relação sexual para eu sentir que não tenho nenhum entrave em nenhuma relação. É assim uma visão um bocado instrumentalizada da... E porquê é que isso acontece? Porque as séries também apresentam muito desta forma, porque então as raparigas acham que é quase tipo mais um skill que têm, não é? Que é assustador. Aliás, hoje em dia, dizem os estudos, que os jovens têm menos relações sexuais do que antigamente, não é? E isso acontece porque na realidade eles tornaram-nas menos dentro da esfera do desejo e olha, o acesso à pornografia, que é um grande problema, que neste porque momento temos. Porque no fundo cria uma percepção da sexualidade que não é real. Que não é real e está a trazer imensos problemas aos adolescentes. Antigamente a pornografia era sob a forma de fotografia, não é? E de fotografia da nudez. Deixava alguma coisa ao imaginário. Muita coisa ao imaginário, não é? Tudo ao imaginário. Quer dizer, a pessoa via um corpo, mas quer dizer, não se mexia, não tocava, não nada, não é? Neste momento... E para isso era preciso conseguir ir comprar, ter a coragem de ir comprar, ou ter um irmão mais velho, ou alguém que trouxesse, não é? Neste momento está o acesso de qualquer adolescente com telemóvel poder ver pornografia, que traz uma visão da sexualidade completamente desinvestida do ponto de vista amoroso, sem erotismo nenhum, muito funcional, falaciosa, é mentirosa, não é? Porque as coisas não acontecem daquela maneira, as pessoas não têm aqueles corpos, não têm aquelas reações, não funciona daquela maneira e, portanto, depois há uma visão, quer dizer, há uma expectativa muito pouco abonatória para a vida sexual saudável entre duas pessoas dentro de um contexto amoroso. Amoroso ou não, quer dizer, é mau em todos os pontos de vista. E falamos da emancipação da mulher e do empoderamento da mulher, mas ao mesmo tempo as raparigas nunca tiveram tanta dificuldade em afirmar a sua opinião como têm hoje em dia. Eu vejo isto claramente. Antigamente adiavam e diziam que não e iam até um certo ponto e paravam. E sentem-se pressionadas hoje em dia? Eu acho que sentem-se pressionadas por elas próprias, não é? Por elas próprias, pelos grupos, pela sociedade em geral. Então, e como é que os pais podem ajudar a desconstruir essa pressão? Eu acho que, acima de tudo, é muito importante conversar e não ter medo de conversar sobre os temas, porque, na realidade, os miúdos têm acesso a muitos conteúdos. Eu não vou dizer que é informação, porque sim, eu nem porque sinto. Não é informação, há muitos conteúdos. Nós temos que lhes dar muito daquilo que eles não sabem, mas é de um contexto amoroso, de um contexto de relação, de um contexto de respeito, de realidade do ponto de vista físico. E, portanto, ajudá-los a perceber que aquilo primeiro que podem ter visto hipoteticamente não é verdade, as coisas não acontecem daquela maneira, que não é saudável que aconteçam daquela maneira, que uma sexualidade integrada dentro de uma relação amorosa, de respeito, de amor, de carinho, que é isso que é verdadeiramente precioso, não é o ato físico em si, quer dizer, o ato físico em si pode ser de uma enorme pobreza. Hoje em dia às vezes assusto-me porque
eu até acho que os miúdos começam mais tarde na exploração, ou seja, antigamente, mais novos, nós tínhamos muitas curiosidades e dávamos os primeiros beijinhos na boca até relativamente cedo, muitas pessoas no 5º, 6º, 7º ano. Os miúdos hoje em dia, nessas idades, na maior parte dos casos, não experimentaram absolutamente nada. Começam muito mais tarde, mas quando começam... É muito mais rápido. É muito mais rápido, o que é uma pobreza do ponto de vista até da exploração do próprio corpo, porque é completamente diferente as pessoas terem estas experiências até mais inocentes e mais preliminares de estarem uma com a outra e depois, cada uma ao seu ritmo, e os ritmos podem ser mesmo muito diferentes. Podemos ter pessoas que iniciam a vida sexual e pessoas que só iniciam muito mais tarde, depois do casamento. Continua a existir tudo. As pessoas, eu acho que a ideia de que toda a gente faz a mesma coisa é mentira. Há muita gente a começar a vida sexual tarde. Tarde, não estou a dizer atrasada, estou a dizer... Sim, noutro tempo, noutro timing. Noutros timings. E acho que é importante que sintam que isso é normal, que podem, não tem que ter nenhum problema. Mas, portanto, esta exploração eu acho que é importante que os pais possam conversar naturalmente sobre os assuntos e também possam ajudar a refletir. E ajudar a refletir é colocar questões às quais os filhos possam responder e possam pensar sobre elas. O que é que procuram, acima de tudo? O que é que Inês, procuram? e esta pressão de que estávamos aqui a falar e um bocadinho esta ideia de que das tais skills que tem que se ter e tudo isto é uma ideia um bocadinho distorcida, não é? Daquilo que se devia ter, e não expõe os adolescentes, rapazes e raparigas, mais a situações de abuso. Sim, sim, porque na verdade a pessoa fica mais vulnerável a poder dizer o não quando sente que o não é aceitável quase, possivelmente socialmente, não é? Apesar de que Quando faz cerimónia a dizer que não. Mas para isso nós temos que educar os nossos filhos, de facto, na segurança neles próprios e em valorizarem as suas emoções. Se há qualquer coisa com a qual eu não me sinto confortável, isto tem que poder ser comunicado. E inclusivamente quando temos medo de perder o outro, porque se perdermos o outro por esta razão, é uma boa razão. Não era assim tão importante. Exato. E eu acho que esta questão é muito construtiva para eles, de poderem perceber que podem ficar muito tristes. Eu acho muito importante as pessoas terem relações durante a adolescência, quer dizer, terem namorados e poderem explorar esta dinâmica de poder começar e poder terminar, e percebendo que o mundo vai acabar várias vezes, mas que na verdade recomeça sempre a seguir. O sol põe-se, mas volta a nascer. Às vezes demora mais tempo, outras vezes demora menos tempo, com mais ou menos sofrimento, mas volta a nascer. E esta experiência é importante e que há boas razões para acabar, e uma delas é se eu não me sentir confortável com algumas coisas que depois de comunicadas possam não querer ser respeitadas, não é? E essa é uma ótima razão para acabar uma relação e uma péssima razão para continuar e para eu dar mais, se eu achar que eu vou dar mais e que isso vai prender o outro. Eu às vezes digo-lhes aos adolescentes que a sexualidade é a cereja em cima do bolo. E, portanto, que eles tenham a confiança de esperar pelos ingredientes todos do bolo, por amassar, por ir ao forno e por desenformar e por tudo isto, porque só para aí... viver todo o processo, para viver todo o processo de enfeitar o bolo e no final pormos a cereja lá em cima. Porque a cereja só por si não tem grande interesse. E, portanto, acho que hoje em dia as raparigas já estão mais empoderadas. Não sei se estão mais empoderadas na prática. Têm mais esta informação de que têm direito a dizer que não. Bem, nós estamos a pôr isto no feminino, isto pode acontecer no masculino, não é? Mas... Até porque, como dizias, às vezes as conversas acontecem menos com os rapazes. Eu estava aqui a fazer até uma própria autoanálise. Sim. E a pensar... eu, de facto, já tive esta conversa com a minha filha do meio, a dizer-lhe: qualquer coisa que te sintas desconfortável, tu não fazes cerimónia, dizes que não. Se calhar não tive esta conversa com o meu rapaz mais velho. Pois é. E é muito importante, porque muitas vezes eles também se sentem desconfortáveis e pressionados pelo grupo, ainda até porque os próprios rapazes pressionam muito entre si, não é? E é legítimo a pessoa não se sentir preparada, não querer que seja com aquela pessoa. E, portanto, é bom nós podermos dizer aos rapazes que eles têm o seu tempo também, não é? E que eles podem escolher
quando querem, o que querem e de que forma. E isso eu acho que é muito relevante podermos dar esta formação. Mas isto implica, de facto, um diálogo aberto e honesto, em que todas as perguntas dos adolescentes são legítimas. Os pais podem perguntar tudo. Acabaste de dizer que os filhos podem perguntar tudo. Os pais não. Mas os pais não. Como é que isso funciona? Os pais não, porque é uma grande invasão da privacidade dos filhos. E eu acho que nós temos que confiar que aquilo que os filhos quiserem partilhar, desde que tenham estabelecido connosco uma relação de confiança, eles vão perguntar. Podem não perguntar diretamente sobre eles. Às vezes contam uma história de uma amiga ou de um amigo, não é? E nós, se calhar, temos que respirar 3 vezes antes de fazermos críticas altamente castradoras ou punitivas sobre o comportamento dos outros. Porque muitas vezes, quando eles estão a falar de outras pessoas, podem, hipoteticamente, estar a falar sobre eles. Se a crítica for muito destrutiva, o que vai acontecer é que eles vão fechar e nunca mais vão falar sobre o assunto. Se nós explorarmos mais o assunto e perguntarmos, não é? E fazemos, quem nunca falou de outra pessoa a falar de si própria, não é? Claro. E, portanto, íamos mas olha, achas que o teu amigo fez isso porquê? Mas ou a tua amiga, ou o que é que tu achas que ela estava a sentir? No fundo, se teve essa atitude, mas ela até sabe que se calhar não é altamente correto, deve ter sido porque houve qualquer coisa que não correu como ela esperava, ou porque ela se calhar até ficou desiludida com ela própria por não ter sido capaz. Portanto, antes de fazermos muitos comentários, é importante explorarmos. Agora, não podemos perguntar, mas e tu fizeste isto, e tu fizeste aquilo, e onde é que ele pôs a mão, ou ela pôs a mão, para onde é que foram? Acho que este é um aspecto muito importante. É respeitar aqui também este momento de privacidade. É respeitar a privacidade, mas acima de tudo deixar um canal aberto para todas as perguntas, que devem ter respostas objetivas e claras. E não críticas. O que não quer dizer, vamos lá ver uma coisa, mais uma vez eu reforço esta ideia. É muito importante os pais transmitirem os valores em que acreditam e as crenças que têm. Não necessariamente para os filhos terem que fazer exatamente como eles pensam e acreditam, mas para eles terem referências. Eu acho que mas uma coisa é eu criticar o comportamento do outro, outra é eu dizer aquilo em que eu acredito. Pronto. E eu acho que aqui é mesmo importante que haja respostas claras e objetivas, e às vezes sobre questões práticas, não é? O que não sabemos responder, também sabemos passar a outras pessoas técnicas, levar a médicos. Quando os filhos pedem para ir ao médico, a certa altura, também começar a questionar, isto também é um ponto importante, se querem que entrem ou não querem ir acompanhados ou se preferem ir sozinhos. E há pais que insistem, e mães que insistem em continuar a entrar nos consultórios dos médicos, quando, na realidade, o que estão a fazer é dificultar o acesso àquilo que os filhos precisam. E atenção que nenhum filho deixa de fazer seja o que for porque não teve acesso. Pode fazê-lo de uma forma menos responsável. Portanto, às vezes adiar pedidos dos filhos não é uma boa estratégia. Porque nós pensamos, enquanto eu adiar, ele não faz nada. Não é verdade. Fazem menos informado. Fazem menos informado, menos acompanhado, exatamente. Posto isto, acho que é importante que os filhos tenham, que seja passada a informação de uma forma muito clara, que aconteça o que acontecer, estando nós de acordo ou não, nós somos sempre um espaço de seguro com quem se pode conversar, com quem se pode contar, e que em situações limite, que esperamos que seja em casa, que eles recorram e que peçam ajuda, e que nós possamos ser este porto seguro que queremos ser em todas as dimensões da vida deles. Aconteça o que acontecer. Portanto, é importante construir esse canal aberto desde cedo. Sim, sim. Que, se calhar nesta altura da vida é quando ele é mais importante. Mais importante, sim. Obrigada, Inês, e chegamos ao fim deste episódio do Adolescência, um podcast para pais, em que falámos sobre o corpo, a sexualidade e as relações amorosas, desmistificámos aquela conversa estranha para pais e filhos, que afinal tem de ir acontecendo de forma natural, com raparigas, mas também com os rapazes, e não precisa de ser um momento solene. Falámos da importância dos limites, que devem ser estabelecidos logo em casa, com o respeito pela intimidade e pudor de cada um, e que a sexualidade deve ser pensada com profundidade e é para levar com calma, no seu tempo. E uma vez mais, com respeito pela identidade de cada um.
Sigam-nos e deixem as vossas perguntas e comentários e não se esqueçam de partilhar este e os próximos episódios que vão estar disponíveis às quartas-feiras no Instagram e Facebook, com link para o Spotify.